Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos neste momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Pai, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos consoladores, que venham neste momento nos envolver, que o espírito de verdade possa trazer a luz do esclarecimento, nos libertando, para que o conhecimento, a sabedoria, faça parte das nossas vidas. Ilumina, Senhor, o nosso trabalho, ilumina o nosso lar, que o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo nessa jornada. Que a sua paz, Senhor, se faça presente agora e para todo sempre. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade à aula dos Magos Negros, de Robson Pinheiro, a segunda parte. Então, nós vamos voltar aos nossos estudos. É muito interessante estudar, porque a maioria das pessoas, elas têm medo. Medo não significa conhecimento. Medo é medo. Você pode ter medo até do pernilongo. Então, essa é a diferença em como você vai se proteger do pernilongo e de uma onça pintada. Então, se você não conhecer a agressividade e o fluido em que vem até você, como você vai saber, como você vai se proteger, como que você vai trabalhar com essas vibrações inimigas e adversárias invisíveis. Porque a maior dificuldade, não vou falar que não tenha magos negros encarnados, tem muitos. E muitos, e muitos. A maldade reina em muitos corações. Mas nós estamos falando aqui dos médiuns, dos espíritos que trabalham na invisibilidade. Quem são os magos negros? Quem são? São cientistas. Por que Robson Pinheiro e Pai João de Aruanda coloca que eles são cientistas? Porque eles conhecem a ciência do mal, a ciência de comandar. Eles conhecem fluidos. Eles manipulam as mentes. Eles estão trabalhando milenarmente nesse conhecimento, nesse comando. E a alegria deles, a felicidade dos magos negros, é comandar as mentes ingênuas, simples, ignorantes, que eles podem fazer com elas o que eles querem, porque elas têm medo, desconhecem quem eles são, apenas dizem que são temidos. Mas temidos por quê? Por causa dessa massa escura que eles têm? Por causa dessas bolinhas negras que eles podem jogar em você, igual o chumbinho? Que eles podem te neutralizar com essas energias negativas através do ectoplasma, através da força mental deles? Agora, se você não entender como eles agem, como você vai se defender? Então, você tem que saber que você tem que ter uma moral acima deles. Acima. E quando você entender por que o Evangelho segundo o Espiritismo não é para estranho, mas para os médiuns espíritas, todos os médiuns. Todos os médiuns do planeta Terra têm que entender por que ele tem que aprimorar a sua mediunidade
E por que ele tem que seguir o exemplo do Cristo? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só esses 3 pontos já dá para nós, médiuns cristãos, compreender Jesus é o caminho da mediunidade. Ele é a verdade do mundo espiritual. Então, quando nós compreendemos, e a vida? A vida, quer encarnada, desencarnada, Jesus nos dá o exemplo da vida. Então, quando se fala de cientista, nós estamos falando daqueles que pesquisaram, conheceram, só que são maus, são perversos, que trabalham com as suas mentes com o único objetivo de causar dor e sofrimento à humanidade. E entidades desse porte não podem ser ignorados, porque se nós, médios, ignorarmos, esses espíritos são capazes de atrapalhar, ferrar, impedir, neutralizar, nos levar à falência, à queda moral, queda espiritual. E é por isso que a maioria se quebra, se arrebenta, porque desconhece uma realidade do mundo espiritual. E esses espíritos não se curvam diante das pessoas. Por que eles não se curvam? Porque se você é inferior a ele, se você teme, se você está numa condição de escrava, você não tem condição de olhar para cima. Quando é que eu sei que posso olhar para cima? Porque eu tenho a própria luz, eu tenho a minha própria força. Eu sou capaz de trabalhar nas minhas forças internas da minha alma e acredito no meu potencial, porque eu sou um filho de Deus e sou capaz de elaborar as energias superiores. E os maus espíritos só elaboram as energias negras. Então, a diferença de um médium bom é que ele trabalha com as energias superiores. E um médium mau trabalha com as energias malignas, imperfeitas, sejam elas médiuns ou não. Porque as pessoas, não simplesmente com a mediunidade desenvolvida, mas que tem um potencial de um efeito físico de lançar o seu desejo, e esse desejo será realizado. A vontade e o desejo realiza. Quando alguém maldiz, quando alguém levanta um falso testemunho, quando alguém cobiça, esse seu desejo mau, ele causa dano físicos e morais. E o que não apresentam? O que eles escondem, esses espíritos maus, vivos ou mortos, hein? Um comportamento coerente com as suas palavras, que ele fala uma coisa e ele faz outra. Ele não apresenta a sua realidade. Ele mente, ele é falso, é hipócrita, é mentiroso. Fala uma coisa aqui, 2 passos ali, está falando outro. Então, isso, eles mentem. O ponto principal de uma alma imperfeita, de um magro negro encarnado ou desencarnado, parte, primeiro ponto, para a mentira, para a falsidade. Se ele tiver incorporado, ele vai mentir para você. Se ele tiver um meio de passar uma instrução para você, ele vai mentir. Ele vai mentir para proteger a equipe dele, ele vai mentir porque outro mandou mentir para você. Então, esses espíritos, eles conhecem essas fontes
que nos distrai, que nós não estamos velando e protegendo pela nossa moral. Eles nem têm uma atitude interna sadia. É o que Jesus fala: túmulos caiados, cheios de podridão por dentro. São almas podres, mal cheirosas, infelizes. Então, elas trabalham o tempo todo dissimuladas, porque o objetivo é nos causar dano. E espírita tem que parar de ficar pensando que todo mundo é bonzinho, porque isso não existe. A maldade está em todo lugar. E não vai pensar, ai, fulano é espírita, que é boa. Não! Se é uma alma imperfeita, ela está numa doutrina para virar gente. Se ela é falsa no meio da doutrina dos espíritos, ela está para aprender a ter humildade, para admitir. Ela está para se melhorar. A doutrina dos espíritos vai acolher qualquer criatura, mas é ela que se modifica e tira de si mesmo os seus maus pensamentos, suas más atitudes. Isso não quer dizer que um mago negro não possa aprender, estudar e virar um espírito luminoso daqui a alguns anos, lá na frente. Porque é ele que tem que mudar. Não tem como nós colocar luz dentro de uma alma tenebrosa. Só ela se corrige. Mas a doutrinação, a ajuda, o amparo, a desintegração dos fluidos maléficos são fundamentais para despertar o espírito. Eles não têm uma autoridade moral. Então, não adianta o médium, ele pode te subjugar pelo medo, pela opressão dos fluidos, porque você teme. Mas ele não tem moral para comandar você. Então, para ele te comandar, você tem que ser inferior a ele. Senão, ele não te comanda. Mas como ele te oprime com esses fluidos, como ele te faz você se sentir mal com essa casca, em vez de você explodir a casca, explodir aqueles fluidos maléficos e ruins, tirar da sua mente ao seu redor, você tem medo e se esconde. Não vai funcionar. Ou a ficha de trabalho espiritual de alto nível. Eles têm um trabalho, mas é escuro, é mau. Então, eles não apresentam, dentro da magia negra, uma alma boa, de ordem geral. São espíritos trabalhando somente com o fluido enegrecido. Isso que é magia negra. É a maldade. Que preparo se espera da parte dos médiuns para enfrentar um trabalho de magia negra? Que se dediquem à orientação de Pai João de Aruanda, que se dediquem a aprofundar o conhecimento de magia. O que é magia? Magia é fluido. Na Gênese tem 40 páginas sobre fluidos, na Gênese. Então, entra na Gênese, Kardec, 40 páginas sobre fluidos. Os elementares. Por quê? Os elementares são espíritos em evolução. Eles recebem ordem dos humanos. Por sua vez, os espíritas não estudam. E os magos negros aprenderam que os elementares eles podem mandar. E eles não podem se rebelar, porque eles estão submissos à mente humana. Então, um médium com uma evolução moral luminosa,
Os elementares trabalham com eles para a luz. Então, o mago negro pode subjugar os elementares. E o mago branco pode tirar os elementares da condição de serviçais enegrecidos, porque eles não podem comandar um humano. As leis do mentalismo. Tudo é a mente. Tudo é a mente. Tudo que nós pensarmos, nós vamos realizar. Nossa mente é tudo. Por isso, o médium não pode ficar obsedado, nem fascinado, nem subjugado, nem desequilibrado. Médium precisa orar, precisa trazer o seu equilíbrio. E tudo isso através da sua mente, da sua mediunidade. O magnetismo animal. Médium tem que estudar o magnetismo animal. E nós temos o magnetismo humano. A lei dos fluidos. Os fluidos existem lá na Gênese. Nós já demos aula sobre os fluidos e vamos voltar a dar. Ou entra lá no YouTube, tem lá o dos fluidos. Então, você vai entender que fluidos, tudo é criado pela mente humana. O fluido universal, ele é criado pelos espíritos superiores. E nós também influenciamos, ao redor do planeta Terra, os fluidos da mente humana. Esse fluido denso e pesado que tem aqui em volta do planeta Terra é criado pela mente humana. A maldade humana faz com que esse fluido é denso, pesado, triste, guerra, matança, desequilíbrio e assim por diante. Porque é a mente humana que faz um planeta ser bom ou mau. As propriedades do perispírito também é altamente importante. Entra lá na aula de propriedade do perispírito. O duplo etéreo. Então, quando o nosso perispírito recebe uma onda magnética de ondas, de dardos, de fluidos negros, atinge nosso perispírito, de invisível para invisível, atinge. Nosso duplo etéreo seria uma camada protetora, uma tela protetora. Aí, quando esse fluido negro chega no perispírito, duplo etéreo tenta segurar, tenta neutralizar, mas ele não aguenta a densidade do fluido e cai no corpo físico. Quando o nosso corpo físico recebe a magia negra, já passou pelo perispírito, já passou pelo duplo etéreo e já está no corpo físico. E a alma já registrou tudo isso. Se a nossa alma é livre e liberta, ela pode orar, aí entra a mediunidade. A alma é livre, a alma ora, a alma vai até Deus, pede recurso e desintegra. Mas se a alma não tem esse conhecimento, ela fica envolvida nas vibrações negativas sem lhe prestar o próprio socorro. Porque é ela que tem autossocorrer-se. É ela que tem que tirar essa energia dela. E ela o pode fazer. E quando cai essa magia negra no nosso corpo, nós vamos ficar doentes. Teremos todas as doenças. Aonde o médium está mais machucado na coluna, ali se aloja a magia negra. Vai se alojar na mente, na garganta, nos olhos, no pé, aonde você tiver uma infecção. Porque aquela energia caminha pelo teu corpo, todo o seu centro de força,
E o centro de força faz um esforço muito grande para empurrar para fora a sujeira, através do fluido, através da respiração. Mas aquilo que ele não pode tirar, forma-se as bolinhas negras dentro de nós, em forma de cânceres e tantas outras doenças. Então, é isso que médium tem que entender. Ele tem que estar 24 horas ali protegendo o seu caminhar. E isso que é inúmeras possibilidades de transformação. Estudar. Quando nós recebemos uma magia negra, nos fatores emocionais que atingem a minha emoção, sua ação sobre o nosso psiquismo, transtornos psicológicos. Porque quando te atinge o pé e o tornozelo, é uma coisa. Mas quando essa magia negra atende dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, aí você sofre danos muito maiores do que no tornozelo e no joelho. Pelo menos o joelho doeu, o tornozelo está arrebentado, a mãozinha está arrebentada, mas tudo bem, a cabeça funciona. Então, isso o médium tem que ser vigilante. Então, os espíritos maus procuram trazer para você as tuas traumas, tuas fobias, e aumentam, desequilibram você no seu trauma, nas suas fobias e outros elementos da alma enferma. Então, eles articulam dentro da sua mente. Porque quando é no corpo, ele é mais fácil. E aí vai aparecer as possessões, as fascinações, a subjugação. É isso que médium tem que estudar. Médium tem que entender que essas ordens escuras são para ser desmagnetizada, queimada, higienizada a altos graus de temperatura, onde vai desintegrar partícula por partícula, átomo por átomo, até as monopartículas. Só que médium tem que ter esse conhecimento. A sua mente tem que trabalhar com conhecimento. Antes de qualquer coisa, nós, médios, certificar se estamos autorizados a fazer aquele trabalho. Se eu posso solver a magia negra, se eu preciso me preparar ou a minha equipe não está em posição de trabalho. Eu preciso de uma chancela espiritual, do meu guia espiritual, de um preto velho, de alguém que responde o meu trabalho. Pode ser um Francisco de Assis, pode ser um Eurípides, pode ser um Bezerra, mas esse espírito tem que me orientar se eu estou devidamente preparada, quer dizer, a minha equipe está pronta, eu sei o que eu vou fazer, eu conheço o roteiro do meu trabalho para que eu possa fazer. Então, o médium sempre tem que perguntar se ele está pronto, se ele pode. E se o espírito disser não, você vai perguntar como eu vou fazer para me preparar. Quero ir à noite estudar, estudar, estudar. E adentrando um pouquinho, quando nós falamos de agentes, quando nós falamos de Exus que trabalham nessas dimensões altamente inferiorizadas, eles têm de 10, 9, 8 anos de estudo no mundo dos espíritos para vir operar e trabalhar nas regiões inferiorizadas. Nenhum daqueles grandes espíritos Exus adentra essas regiões sem autorização de um espírito superior. E os Exus estão vinculados à ordem moral do médium. Olha que chique que eu estou falando, hein? Presta atenção. Se o médium não tem moral, não tem ética, o seu Exu não tem moral e não tem ética. Se é um médium de moral 8, 9, 10, o seu Exu estará trabalhando dentro desta ordem.
Um médium com uma moral superior não tem um Exu inferiorizado. O médium que mente, que faz asneira, besteira, o Exu é de acordo com aquilo que ele quer fazer. O médium que tem um Exu que vai trabalhar nas regiões inferiorizadas, porque o médium assim vai socorrer. O seu Exu tem hierarquia espiritual para entrar e sair. Por isso que precisa de autorização para esse resgate. Para encampar o confrontos com tais adversários. Então é isso. Como que você vai debater se você não tem um programa, se você não tem um estudo, aonde que você vai, o que você vai fazer e com o seu trabalho? Que haja um espírito responsável e que entenda do assunto. Então, o médium tem que ter sempre. Qual é o maior equívoco da doutrina dos espíritos? O médium fica lá 10 anos, 20 anos, 40 anos e não recebe nem um anjo guardião dele. Nem um anjo guardião. Nem um espírito protetor. Nem um espírito familiar. Nem a avó, nem o tio, nem não recebe nada. Fica lá um tempo inútil. Não sabe fazer nada. É um zero à esquerda. Por isso o médium tem que estudar e desenvolver a sua mediunidade. Pode ser que no momento vocês estão entendendo a profundidade que eu estou dizendo. Mas vocês compreenderão um dia o que eu estou falando. Ou seja, que obtenha indubitável, que não se quer objeto de dúvida, certo, incontestável, indiscutível, o amparo do plano superior. Então, quando o médium adentra uma ordem, ele tem que entrar com a sua equipe superior. Médium entra pedindo para Deus, para Jesus, para a sua equipe de trabalho, toda a sua equipe, seus protetores, para que ele adentre a isso e realize a contento da espiritualidade o que ele foi fazer. É isso que chama responsabilidade e conhecimento. O grupo mediúnico terá que estar unido, pensamentos únicos entre os participantes. A constituição do grupo tem que ser sério e produtivo. Então, um grupo que quiser trabalhar ali, desmanchar trabalhos de magia negra e tudo mais, e for um grupo briguento, um grupo invejoso, um grupo que fala um mal do outro, esse grupo não vai conseguir, porque vai ser dominado pelos maus espíritos. Necessariamente tem que ser um grupo que se ama, que respeita a mediunidade do outro, respeita o companheiro de trabalho, respeita a sua equipe de trabalho, respeita a organização, todos por um e um por todos. Então, esse grupo ele tem que estar coeso no objetivo. Então, quando nós temos um grupo discordante, briguento, chato, rabugento, o que vai fazer um trabalho desse? Porque ele só tem espíritos inferiores, chato, briguento. Vai fazer o quê num grupo desse? Eu até diria, não serve para frequentar. Nós precisamos de grupos pequenos, de 3, 4, 5, 6, máximo 8. E que orem com precisão. E que se amem acima de qualquer coisa. E se respeitem. A constituição de grupos sérios e produtivos. Seguir as recomendações de Kardec. É só estudar o livro dos médiuns, que lá está a seriedade dos grupos sérios. Conforme a orientação segura que a falange do espírito de verdade deixou através do seu digno representante. Então, os espíritas têm que chamar a equipe do espírito de verdade, de todos os consoladores,
São Luís, Santo Agostinho, Vianney, Lacordaire, tudo mais. Precisamos de todo esse grupo para poder trabalhar e termos êxito na nossa missão. Trabalhar com as nossas bacias, que nada mais são do que as nossas casas de retificação, laboratórios de retificação, a queima dos resíduos, usando os elementares para desintegrar, solver, quer da água, quer da terra, quer do ar, quer do fogo, quer de qualquer elementar, dos elementares do vegetal que trabalham com as essências das flores, das matas, e assim por diante. Nós somos elos de ligações com o mineral, o vegetal, o reino animal e o reino dos homens. Então, é preciso que o médium entenda isso. Nós somos um conjunto da criação divina, trabalhando pelo bem-estar de um por todos e todos por um. É isso que nós temos que entender. E tirar esse preconceito de espírita que não gosta de estudar. A obra básica é lindíssima. A revista espírita é mais bela ainda. Tudo está lá dentro. Então é preciso ler. É preciso ler e compreender.